Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de quinta-feira, hoje dia 26 de outubro. E os destaques que nós preparamos para vocês para essa edição são: inscrições para novos alunos do ensino fundamental e médio. Lula demite presidente da Caixa e em seu lugar coloca um indicado pelo Centrão. Complexo Energético Rio das Antas promove simulado de emergência. E os destaques da dupla Grenal. Estes são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias. A apresentação de Ednei Paine aqui, da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. É isso aí, pessoal. Hoje iniciamos como iniciamos todos os dias, né? Com o bloco Entendendo a Política. É um bloco bem especial que a gente destrincha alguns cenários políticos para você entender melhor como eles estão agindo com o voto que eu dei para eles, né? Bom, hoje vamos falar que ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu a economista Rita Serrano da presidência da Caixa Econômica Federal. A decisão foi comunicada a Rita em uma reunião no Palácio do Planalto, no fim da manhã. Dá uma olhada aí. Ela era funcionária de carreira da Caixa desde 1989. Maria Rita estava desde janeiro como presidente da instituição. Antes, ela participou do Conselho de Administração do banco. Em nota, o Palácio do Planalto confirmou que o novo presidente da Caixa será o economista e servidor da Caixa, Carlos Vieira Fernandes, que já ocupou o cargo de confiança em ministérios do Partido do Centrão, em alguns anos anteriores. Fernandes é indicação do Centrão e conta com o aval do presidente da Câmara, né, o Arthur Lira. Na verdade, isso se chama manobra política. Todos, pessoal, todos fazem isso, pois terá mais apoio no Congresso, na hora do aperto aí teria mais uns votinhos aí para eles, né? A troca de comando da Caixa já vinha sendo antecipada aí por interlocutores. A presidência do banco era cobiçada aí há meses por partidos do Centrão. E agora foi isso que aconteceu. Em troca, o apoio do governo Lula no Congresso será maciço do Centrão. Lira já havia afirmado que o comando da Caixa estava em negociação para ampliar a base parlamentar no Palácio do Planalto. Todos os partidos querem a sua parcela de participação, todos querem um pedacinho do bolo. Alguns outros partidos, também aliados ao Centrão, também querem indicar um substituto para a vice-presidência da Caixa. Lula e Lira, no entanto, ainda devem se reunir aí ao longo dessa semana para confirmar essa substituição. O Centrão é um bloco de partidos que tradicionalmente apoia o governo federal. Tradicionalmente, né? Em troca de cargos e recursos do orçamento. Nem é pelos R$ 27.174 mensais que o presidente da Caixa vai ganhar agora. Você não sabia? Ele ganha apenas R$ 27.174 mensais. E por ter aí o poder, ele precisa de poder para controlar essa entidade. Isso vale muito mais que esses R$ 27.000. E com essa indicação aí, o presidente Lula e o Centrão levará um bônus de 10 bilhões de reais em emendas parlamentares. E sabemos que a política sempre será assim, um jogo de toma lá da cá. Sempre foi e sempre será assim. Voltaremos amanhã com outro bloco Entendendo a Política. Devagarinho aí a gente vai mostrando para vocês
como funciona esse cenário tão complicado. Bom, depois do bloco político vem o bloco esportivo, e esse bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. No confronto de ontem à noite, o Grêmio se saiu muito bem. Mostrou um futebol diferente do que estava apresentando. Mas isso aconteceu somente na segunda etapa. Pois na primeira etapa a marcação não estava certo, faltava aí um ajuste. E o substituto de Luis Soares, que estava de castigo, pelo terceiro amarelinho, também não foi muito bem. Nem João Pedro, Galvão e nem Galdino. Eles conseguiram apresentar aí um futebol muito longe do que o uruguaio apresenta. É claro, sabemos das limitações de representar um dos melhores atacantes do mundo na atualidade. É difícil, mas tem que ter determinação e tem que ser um dos quesitos primordiais desta ação. Determinação. Então, depois do xixi no intervalo, você sabe, eu sei que o Renato é assim, né? Ele tem um temperamento bem difícil, né? Então, ele descascou a gurizada e o técnico do Grêmio também fez algumas alterações aí durante o intervalo aí que lhe renderam a vitória. Mas isso pode ser observado aí pelos pés de Nathan Fernandes, de 18 aninhos. Ele teve um rendimento acima do esperado. Então os gols gremistas saíram, né? Ferreirinha estava sendo bem contestado aí, fez o seu. Fazia alguns meses que ele não marcava. E depois Nathan. E para fechar a reviravolta, André Henrique. Também saiu o gol de número 1000 do Tricolor em relação a esse campeonato. Depois que a competição se transformou aí em pontos corridos, então saiu o golzinho 1000 do Grêmio. Uma noite memorável para o tricolor gaúcho. Foram 7 confrontos entre o Tite e o Renato. O Tite levou a melhor em 3 delas. Renato ganhou 2 partidas e ainda mais empatou 2. No confronto entre os treinadores, né? Foi uma vitória diferente, com uma boa atuação. Uma boa atuação do Grêmio. Coisa que há muito tempo não acontecia. E hoje tem confronto colorado na tela. Ontem o Internacional chegou ao Rio de Janeiro, um confronto que irá acontecer lá. Confronto que quase todos da equipe colorada estão à disposição do Eduardo Cudê. E o Eduardo Cudê tem que ganhar, hein? Para continuar subindo na tabela. Porque dá uma olhada, ele vai lutar contra o Vasco e o Vasco tem 5 pontos a menos que o Inter. Só que assim, o Vasco está na zona de rebaixamento. 5 pontos. Então o Inter está 5 pontos acima da zona de rebaixamento. Tem que se cuidar, tem que ganhar hoje, às 19 horas. Bom, como eu falei, ele tem quase todo o plantel à sua disposição. Vamos falar do Johnny. O Johnny está sendo negociado com o Real Betis, lá da Espanha, por 30 milhões, 30 milhões de reais. É uma bagatela, né? Que coisa. Mas não desfalcará de imediato o time colorado nessa temporada. Ele só vai para a equipe espanhola depois do final do ano. O Internacional, que tinha o pior ataque do campeonato, agora também não tem, né? Fez 7-1 e se redimiu nesse número aí, né? Voltaremos, pessoal, amanhã com as repercussões do confronto de hoje à noite entre Inter e Vasco. Esse é o Bloco Esportivo, e Bloco Esportivo tem oferecimento de quê? Natal Fitness.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. O nosso bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Para você que precisa de acessórios esportivos, não perca mais tempo procurando em lojas que não tem. Vá na Natal Fitness. O Complexo Energético do Rio das Antas implementará na segunda-feira que vem, dia 30, um simulado de emergência. Uma ação que beneficiará muita gente. Nós já havíamos falado nisso. Não adianta botar sirene e avisar o pessoal se você não fizer um simulado. Que tocou a sirene, aí o cara sai se pelando e vai para um lugar seguro. Se você só falar isso para a pessoa vai tirar, levantar, sei lá, fazer o quê, e não vai dar prioridade a fugir, a salvar a sua vida. Principalmente se for à noite, né? Tudo escuro, você vai saber o que está fazendo? Então, por quaisquer infortúnio que porventura volte a acontecer na nossa região, principalmente para a população ribeirinha, a ação se deterá na represa Castro Alves, e terá uma extensão aí de um percurso aí de uns 10 quilômetros. 10 quilômetros rio abaixo. Bom, com o tempo mais ou menos da chegada d'água em 30 minutos. Isso é uma simulação, tá, pessoal? A empresa já ressalta que as barragens não correm risco de romper. E o intuito do teste é salvar as vidas, para que as ações sejam previstas para ocorrer no mês de setembro. Mas, devido ao desastre, aí, ele foi adiado. A data foi remarcada. A ação tem caráter preventivo e a exigência é a exigência da Política Nacional de Segurança de Barragens. Depois de Brumadinho, a Política Nacional de Segurança de Barragens mudou. Então, todos os moradores e também quem estiver nas redondezas das sirenes deverão seguir as orientações das placas de sinalização das rotas de fuga. Em caso de dúvida, a Defesa Civil estará no local aí para dar maiores informações para vocês. Voltamos aí com o bloco comercial e daqui a pouquinho estamos de volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. É isso aí, pessoal. O Boate Amazonas é o lugar do entretenimento adulto. Vem aí, venha conhecer aqui na Serra Gaúcha, no bairro Maria Goretti, uma bela diversão aí, Boate Amazonas. É bem facinho aí de você achar. Nossos patrocinadores, então, a Harmony Sonorizações, Boate Amazonas e Natal Fitness. Um grande obstáculo está se concretizando sobre a rota turística do Vale dos Vinhedos. O plano diretor de uma das rotas turísticas mais visitadas do município. Entidades ligadas ao turismo do Vale dos Vinhedos estão ficando preocupadas. Na sessão ordinária desta semana na Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, que ocorreu aí nesta segunda-feira, este foi um dos temas abordados. A Secretaria Municipal de Finanças tem até o dia 30 deste mês para publicar o edital de concorrência para definir a empresa que vai desenvolver o plano diretor do Vale dos Vinhedos. O Plan Vale. Por quê?
Deixa eu explicar para vocês. Vale dos Vinhedos é gerido por 3 municípios. De um lado, Bento Gonçalves, do outro lado, Garibaldi, em certas partes, e lá no final, Montebello do Sul. Então, é complicado, aí tem três prefeitos que gerem aí esse Vale dos Vinhedos. E para isso, precisa de uma ação conjunta que deve ser implementada pelos 3 prefeitos, né? O de Bento, de Montebello e de Garibaldi, que é os que detêm a rota. Eles assinaram, na realidade, um termo de cooperação de liberação de R$1 milhão em verbas para ser destinadas pelo Ministério Público para custear os estudos do plano. Isso ainda vai dar muito assunto, pessoal. Lembra dos grandes empreendimentos que eram para se instalar aí na rota, nessa rota turística, e foram barrados pelos empreendedores locais? Muita coisa aí tem que ser pensada, repensada, né? Pois nessa pegada chegou a ser pedida até uma exoneração, pediram as contas aí, algumas pessoas aí bem influentes. Muitas questões aí sem explicação ficaram a ver navios. Então tem que prestar mais atenção nesse plano diretor do Vale dos Vinhedos. Deixa eu tirar na realidade a minha imagem da frente, né? Por quê? A imagem do fundo se refere à atenção que os senhores pais têm que dar às crianças. Agora uma notícia de suma importância para a educação de seus filhos. As inscrições para os novos alunos da educação infantil e ensino fundamental aqui em Bento Gonçalves estarão abertas de 1º a 19 de novembro para a primeira etapa. A central de vagas fica aberta no Complexo Administrativo Municipal, lá na rua 10 de novembro, lá em frente à estação da Maria Fumaça. Não vá perder essa data, pessoal. Tire as suas dúvidas pelo telefone código de área 54 3055 7252. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje, dia 26. Aguardamos vocês na próxima edição, a de amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!